Olá, turma. Dando continuidade às aulas remotas, hoje nós iremos trabalhar as civilizações orientais, certo? Então vamos lá, gente. Quando se fala de civilizações orientais, nós não estamos mais falando, gente, do período anterior que nós estudamos, certo? Que é a pré-história, certo? Então, a primeira aula que a gente teve foi a pré-história, onde a gente viu lá a divisão da pré-história, né? A criticidade que faz no termo pré-história, certo? E na aula de hoje a gente vai iniciar a chamada as civilizações orientais antigas, certo? Ou antiguidade oriental, certo? Dentro dessa antiguidade oriental, nós vamos falar da Mesopotâmia, nós vamos falar do Egito, nós vamos falar dos fenícios, dos persas e também dos hebreus, certo? Então, quando se fala de civilizações orientais antigas, nós estamos falando dessas civilizações citadas, certo? Então, a primeira civilização que a gente vai abordar hoje é a chamada Mesopotâmia, tá? Que a palavra Mesopotâmia quer dizer terra entre rios, certo? Porque é uma região onde ela fica localizada entre dois rios, os rios Tigre e o rio Eufrates, daí o nome Mesopotâmia, certo? Então, gente, quando se fala de Mesopotâmia, nós estamos falando aqui de uma região onde hoje é o Iraque, né? O Iraque, ali o Kuwait. Então, essa região hoje ela ganhou novos nomes, né? Antes era Mesopotâmia, hoje é Iraque, é o Kuwait, são regiões ali próximas, certo? E quando a gente fala de Mesopotâmia, primeiramente vamos falar da questão econômica, certo? Por quê, gente? A gente viu lá na pré-história que no período chamado Neolítico, o homem ele começou a fixar moradia e se tornar sedentário, certo? Ou seja, ele começou a descobrir a agricultura, descobrir não, ele conseguiu a dominar as técnicas agrícolas e aí ele começou a fixar em um lugar só, próximo de rios, certo? E uma das primeiras é, é, regiões onde esses povos eles vão ficar fixados é na Mesopotâmia, certo? Por quê? Porque na Mesopotâmia nós temos os rios Tigre e o rio Eufrates, que vai servir de, de, de importante meio para a irrigação dessas plantações, certo? Então vamos lá, gente. Então a economia, né? A agricultura era a principal atividade econômica. Nós tínhamos aqui na Mesopotâmia também tinha o comércio, certo? Só que a agricultura era a principal fonte de renda das pessoas que moravam aqui nessa região, certo? Então, gente, vamos ter cuidado. É uma região seca, né? Então, essa agricultura, ela era irrigada, né? Ou seja, fazia os canais de irrigação e as pessoas plantavam através dessa agricultura irrigada, certo? Então, a principal atividade econômica da Mesopotâmia era a agricultura, certo? Obviamente, devido aos rios Tigre e rio Eufrates. Com relação à política na Mesopotâmia, nós temos aí uma chamada teocracia, nós temos um rei, né, que é chamado de Patese, certo? É, ele, ao mesmo tempo que ele governa a Mesopotâmia, ele tem um poder espiritual muito forte, daí a ideia de teocracia. Então, observe-se bem o termo teocracia, viu, gente? Teocracia quer dizer um governo aonde o governante ele tem o poder político, ou seja, o poder de governar aquela determinada população, e ao mesmo tempo ele tem um poder religioso, certo? Ou seja, ele é quem tem o poder com relação à questão de templos, né? A questão dos deuses a seguir. Então, assim, porque na Mesopotâmia nós temos a questão do politeísmo, né? Ou seja, o politeísmo está mais embaixo aí, é uma crença aonde se acredita em vários deuses, né? Então, os mesopotâmicos, eles eram politeístas, né? Eles acreditavam na magia, na adivinhação, na astrologia, e eles deixavam, gente, eles deixaram muitas contribuições
para as sociedades atuais, certo? Eles não acreditavam na vida após a morte, eles não acreditavam nisso, né? Diferentemente dos egípcios, tá? Então, assim, gente, vamos lá. Então, a sociedade é uma sociedade estratificada, nós temos uma sociedade dividida em classes sociais. Existem aqueles que mandavam mais, aqueles que mandavam mais ou menos, aqueles que ficavam embaixo da pirâmide. Então, assim, a Mesopotâmia, nós temos aí uma sociedade onde existia uma diferenciação social, né? Ou seja, existia pessoas que mandavam e pessoas que obedeciam, certo? Diferentemente do período anterior, que nós estudamos, que é a pré-história. A relação de trabalho, nós temos a servidão coletiva. Como eu falei para vocês, a principal fonte de renda era a agricultura irrigada. E para fazer essas irrigações, demandava muita mão de obra, né? E aí o governo, as terras aqui, gente, pertencem ao governo. Então o governo recruta um monte de gente, né? O que nós chamamos de servidão coletiva, para trabalhar nessas grandes obras agrícolas, né? Essas grandes obras hidráulicas, obras de irrigação e também obras públicas, né? Além de servir em caso de guerra, tá? Então aqui nós temos aqui no trabalho o Estado, na figura do governo, controla a mão do trabalhador, a mão de obra do trabalhador, né? A religião, nós temos a religião, como eu já falei, politeísta. A cultura, nós vamos ter aqui o desenvolvimento da matemática, como eu falei para vocês. Esses povos, eles deixaram grandes contribuições em vários campos, né? E a matemática é uma delas. Nós temos aqui o primeiro código de leis escritas, que é o chamado Código de Hammurabi, né? É aquele código lá, olho por olho, dente por dente, né? É o famoso Código de Italião, onde se uma pessoa cometesse um determinado delito, a pena seria equivalente àquele delito cometido, né? Por exemplo, um pobre que dá um tapa na cara de um rico, né? A mão daquele pobre seria cortada. Se o homem fizer uma casa e essa casa derrubar e essa casa cair e matar o dono ou as pessoas que estavam dentro, a pessoa que levantou a casa seria morto. Ou seja, gente, o código de Hammurabi era esse código, né? Era um código que tentava fazer uma punição equivalente àquele cometido, né? Só que era um código desigual, porque o rico, quando cometia um delito, o rico sofria penas pequenas se considerado com o pobre, certo? E aqui nós temos a escrita, né? A primeira escrita aqui, né? Que das sociedades pós pré-história, né? Na pré-história nós não tinha o desenvolvimento da escrita. E é a partir da Mesopotâmia onde vai surgir o desenvolvimento de uma escrita, né? A importância de uma escrita, e essa escrita é chamada de cuneiforme, feita em tabletes de argila, certo, gente? Então aqui nós temos a civilização Mesopotâmia, tá? Então aqui vamos lá, a principal característica dessa sociedade é a questão da agricultura irrigada, né? Como eu já falei anteriormente, tá? A próxima sociedade, gente, que a gente tem a falar na aula de hoje é o Egito Antigo, né? O Egito Antigo, é, é, diferentemente dos mesopotâmicos, nós temos aqui diferenças e similaridades, tá? Uma dessas diferenças, gente, é com relação à questão da morte, né? Ou seja, os mesopotâmicos, eles não acreditavam na reencarnação, na vida após a morte. Já os egípcios, eles acreditavam na vida após a morte. É por isso que eles praticavam a chamada mumificação, que é aquele processo onde a pessoa morria e ali o corpo, eles botavam o corpo para secar, colocavam os produtos no corpo, tiravam as vísceras, enfim. E ali eles enrolavam uma espécie de pano, né? Muito parecido com aquelas ataduras, e colocavam em uma espécie de tumba muito parecida com os caixões de hoje, tá? Que é chamado de sarcófago, tá? E ali o que acontece? Eles colocavam esses corpos
acreditando que aquela pessoa retornariam a viver novamente, tá? Então os egípcios, eles tinham essa crença na vida após a morte, tá? Agora vamos para as similaridades. Uma das similaridades do Egito com a Mesopotâmia é a questão da importância dos rios para a sobrevivência desses povos, né? Então aí nós temos aí sociedades hidráulicas, viu gente? Quando eu falo de sociedades hidráulicas, são sociedades que dependem de rios, ou seja, para a agricultura, tá? Então lá na civilização anterior, nós temos o rio Tigre e o rio Eufrates. Aqui no Egito nós temos o rio Nilo, né? O rio Nilo foi um importante meio de sobrevivência desses povos, né? Até hoje o rio Nilo tem uma importância significativa para o Egito, certo? Então aí, gente, nós temos aí também outra similaridade, a teocracia, né? Que é um governo onde o governante tem o poder político e ao mesmo tempo tem o poder da religião, ele é que comanda a religião, tá? É como se fosse um deus na terra, aí era um governante endeusado pelo povo. E aqui no Egito nós temos esse endeusamento mais evidente ainda do que na Mesopotâmia, tá? Então o faraó é aquele governante onde tem um poder enorme, né? Ou seja, tudo que o faraó diz é tido como uma verdade absoluta e que a população ela tem que seguir tudo aquilo que o faraó manda, né? Ou seja, tudo que o faraó faz é correto perante a população, tá? Então o faraó ele detém muito poder, né? Ele desfruta de um privilégio enorme na sua, no seu palácio. Nós temos lá pessoas que lavam o pé dele, pessoas que dão banho nele. Ou seja, o faraó ele tem um poder muito forte, principalmente perante os seus súditos, né? E aí nós temos aí, gente, o Egito, a história do Egito é dividida em Alto Egito e Baixo Egito, né? Existe a questão dos períodos, a divisão dos períodos. Nós temos aí o Antigo Império, aonde nós estamos aí as construções das pirâmides, né? As pirâmides que chegavam a medir mais de 100 metros de altura, que eram túmulos, né? As pirâmides eram túmulos aonde se colocava o corpo do faraó e seus familiares, aonde eles acreditavam que aquele corpo viria a viver novamente, tá? E aí nós temos aí o Médio Império, o Novo Império, tá? E aí, gente, nós temos aí mais embaixo o Rio Nilo, né? O Rio Nilo era foi um importante meio de transporte, né? Pesca, além da questão da importância agrícola também. Eu já falei do faraó. Além do faraó, nós temos aí os sacerdotes, que era o braço direito do faraó, responsável pela a contabilidade dos templos, né? Onde nós temos aí pessoas que doavam muito para os templos, e era importante ter uma pessoa que organizasse essa coleta de impostos, né? Militares, nós temos os escribas. Os escribas eram aquelas pessoas responsáveis pela burocracia, né? A questão das leis, os decretos. Os escribas eram as pessoas responsáveis por fazer essa questão burocrática. E aí nós temos aí os escravos, que ficavam abaixo da pirâmide, que eram responsáveis pelo trabalho mais duro, né? A construção de uma pirâmide, né? Dependia de muita mão de obra, porque a pirâmide, para muita gente que não sabe, a pirâmide ela é feita de pedra, né? Então, pedras que pesavam uma tonelada, precisava de muitos escravos para pegar essa pedra e encaixar no devido lugar até ficar no formato da pirâmide, né? Aí nós temos a economia, muito parecida com a civilização anterior, porque eles praticavam a agricultura como principal fonte de renda, e também tinha a questão do artesanato e o comércio, tá? A escrita nós temos os hieroglifos, que eram uma letra muito complexa, né? Onde tinham desenhos. Depois nós vamos ter o surgimento de outras escritas, a hierática e a demótica,
né? Mas a principal escrita dos egípcios era chamada hieroglífica, tá? Quanto à religião, nós temos aí também, gente, outra semelhança com os mesopotâmicos, é que eles eram politeístas, ou seja, eles tinham adoração a vários deuses. Agora, uma diferença, né? Que eles tinham deuses com características de pessoas, metade animal, tá? Ou seja, existia vários formatos de deuses para a religião egípcia, tá, gente? E eles acreditavam, como eu já falei, na questão da vida após a morte, né? Diferentemente dos egípcios ou dos mesopotâmicos, tá? Por isso que eles praticavam a chamada mumificação, certo? Então, gente, eu fui bem sucinto aí no Egito, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido esse pequeno trecho e na próxima aula nós vamos abordar os fenícios, tá?